E pessoal, como o Rosalém já explicou aqui, já adiantou, hoje é uma live um pouquinho diferente, com a presença de convidados. Eu gosto muito quando a gente tem convidados, que vocês enxergam mais alguns rostinhos aqui da Ágora, né? Vocês estão habituados a me ver o Rosalém, ver a Flávia, ver todo mundo aqui do nosso time, mas a Ágora é feita por muitos e muito mais pessoas, e aqui a gente tem uma oportunidade de mostrar um pouco do know-how que a gente tem em várias áreas. E aí por isso que eu estou chamando o Léo Marefiotti, da nossa mesa de derivativos, para comentar um pouquinho sobre uma estrutura de opções, não é mesmo, Léo? É isso mesmo, Renato. Muito obrigado de novo pela participação aqui na live. Eu que agradeço a participação. E, gente, vamos lá. Como a gente já adiantou, já sem mais delongas aqui, o objetivo de análise dessa live aqui especial é para Gerdau, né? Sobre Gerdau. O próprio Davi perguntou o que esperar dos resultados do quarto trimestre. E talvez esse seja o principal mote aqui para essa conversa toda. Por quê? Porque tudo mais constante, o resultado vai ser bem ruim mesmo. Por quê? A empresa ela teve pressões vindas do exterior, né, principalmente na operação americana, como da operação brasileira, né, dos dois lados. Aqui no Brasil teve o ingresso de aço importado, que jogou a margem dela para baixo, sem contar que o quarto trimestre é um trimestre sazonalmente mais fraco, e nos Estados Unidos o spread de metal também fechou um pouco. Então, o resultado veio ruim tanto dos Estados Unidos quanto no Brasil, né? A gente está projetando, por exemplo, um EBITDA desse trimestre, deixa eu pegar aqui para vocês, de 2 bilhões e 100, né? Isso que se confirmado marca uma queda de 35% no trimestre e 40% em base anual. A questão aqui qual que é? Os Minas sobe bem no ano, CSN sobe bem no ano e Gerdau cai 10%. Na nossa opinião, boa parte desse ambiente ruim, boa parte, se não tudo, já está muito no preço da Gerdau. A Gerdau hoje negocia 4,1 vezes, mais ou menos, um pouquinho menos de 4 vezes, o múltiplo EV sobre EBITDA. Né, que seria o equivalente a um múltiplo PL, mas como esse tipo de empresa tem muita alavancagem, né, costuma ter dívida, ou tem fatores extra caixa, a gente gosta de utilizar o EV/EBITDA como um balizador aqui, uma proxy melhor aqui de valor justo. É muito abaixo da média histórica, principalmente num ciclo que a gente entende que a gente está entrando um ciclo de alta, e também é muito abaixo dos seus pares, né? Uzi Minas está negociando acima, CSN está negociando acima. E a gente entende que ao longo de 2024, algumas melhorias são muito prováveis de acontecer, né? Aqui no Brasil, a gente enxerga a operação virando no primeiro semestre, melhorando, crescendo volumes, crescendo em função de volumes, né? Seja do lado da construção civil, seja do lado da construção pesada. Então, a gente enxerga que esse aumento de volume pode fazer com que os preços dos aços subam e também o EBITDA da companhia, a geração de caixa dela cresça. Nos Estados Unidos, a gente está enxergando uma melhora nos níveis de spread do metal, né? Ou seja, lá nos Estados Unidos a Gerdau opera com mini mills, né? Fornos elétricos. Então, basicamente, ela compra a sucata ela derrete e transforma em aço novo, né? Então, ele tem que comprar sucata e vender o aço pronto, né? Então, esse spread de metal, quanto que eu compro por quanto eu vendo, nossa opinião é que vai crescer em função de uma economia mais aquecida nos Estados Unidos. Por mais que existam dúvidas relacionadas à economia americana, o que a gente tem visto na prática é uma economia superaquecida. Então a gente entende que esse spread de metal aumenta nos Estados Unidos no segundo semestre. E aí, por fim, a divisão de aços especiais, né, que é uma divisão mais específica aqui da Gerdau, também deve apresentar melhores resultados ao longo do ano. Então, considerando que o mercado já colocou muito na frente uma piora da operação dela no final do ano passado, que a gente concorda que é verdade, junto com uma expectativa de melhora, a gente entende que neste nível de preço faça muito sentido se posicionar. Na hipótese de estarmos errados, aí eu acho que faz muito sentido o que o Léo tem para apresentar para vocês, porque é uma estrutura que garante aqui, eu garante não, mas tem um intervalo de preços, né, que te protege
se caso estivermos errados e a ação continuar caindo. Então é por isso que eu já queria chamar aqui o Léo para explicar um pouquinho dessa estrutura que vocês desenharam aqui para a Gerdau, Léo. Ótimo, Renato. Bom, então, tendo em vista a análise do cenário que foi feita aqui para a Gerdau, a gente tem uma fraqueza recente observada no papel, ao mesmo tempo que uma perspectiva fundamentalista mais otimista para o longo prazo, para as operações como um todo da empresa. A gente elaborou aqui uma operação bastante interessante, tá? Com uma duração um pouco mais longa do que a média feita pela mesa de derivativos, mas analisando aqui os parâmetros que a gente vai mostrar, eu acho que faz bastante sentido a operação. Com isso, eu vou compartilhar aqui com vocês. Só um segundo. Eu vou compartilhar a tela com as nossas operações. Estão enxergando, pessoal? Agora coloca em modo apresentação que a gente enxerga melhor, Léo. Agora sim. Boa. Bom, então, pessoal, vou passar aqui para vocês, então, a apresentação de uma estrutura que é de proteção, mas que faz bastante sentido também para quem ainda não está posicionado no papel, ou quem espera uma recuperação da rentabilidade para esse ano que se segue. É uma Fence Opening em Gerdau. Essa operação aqui, então, a gente tem uma proteção, tá? A gente tem uma proteção parcial, um hedge feito comprando uma put no strike 100%, ou seja, nos níveis de final de negociação do papel no final do dia, com a venda de uma put 82%, ou seja, a gente tem uma faixa de proteção parcial de 18% no papel. São níveis bastante significativos para um papel que tem passado por um período de fraqueza, né? A gente viu aqui, em um ano para cá, a gente tem uma queda de quase 23% no papel, então representa esses 18% de proteção parcial, representa um valor significativo para quem está com medo de entrar no papel agora, quem está com medo de comprar e o papel continuar se desvalorizando, mesmo apesar das perspectivas positivas. Então, representa aqui um hedge bastante vantajoso, tá? A gente vai passar depois pela descrição da operação, né, das pernas como um todo, mas isso daqui, na verdade, a gente pode falar que, por exemplo, ao longo da vida da operação, se ao final, daqui a um ano, o papel cair 30%, a gente vai ter uma queda mitigada, né, em 18%, então o impacto seria de apenas 12% na carteira do cliente, mas a gente vai passar pelos detalhes logo mais. Mas também, não só é uma operação de proteção parcial, como também permite o acompanhamento de uma alta bastante significativa, e essa é a parte que eu acho mais interessante, inclusive, da operação. Não só a gente está comprado numa put no dinheiro, vendido numa put mais fora do dinheiro, como a gente, para financiar esse put spread, a gente está vendido também, o cliente fica vendido numa call com barreira, uma call knock-in. Essa call knock-in permite um ganho máximo, um acompanhamento da alta de até 36,8%, o que representa quase 400% do CDI do período. Caso, em algum momento da vida da operação, a gente tenha um atingimento dessa barreira, a nossa alta fica limitada a 10% da alta do papel. Isso daqui representa um pouco mais de 108% do CDI do período, tá? Então o cliente ainda teria, mesmo com atingimento da barreira de alta, uma rentabilidade acima do CDI projetado. A gente tem também como destaque da operação o fato de que não há despesa para o cliente na montagem das operações com derivativos. Então, apenas existe a saída de caixa caso o cliente não tenha Gerdau em carteira e ele precisa comprar o papel, caso ele queira comprar o papel para entrar na operação. Todos os custos envolvidos aqui, falando dos derivativos, se referem somente aos emolumentos e às taxas da B3, tá? Excluindo a compra do ativo objeto. Um outro ponto também importante aqui é o fato de que são opções flexíveis, tá? Não existe o compromisso de entrega do ativo, como ocorre normalmente, né, com as opções listadas. Nesse cenário aqui, com essa estrutura, a gente tem apenas a liquidação financeira
por conta das opções flexíveis. Mais um ponto a destacar aqui, a possibilidade de saída antecipada, que é sempre uma dúvida por parte do cliente. A gente consegue, dependendo das condições do mercado, oferecer uma saída antecipada para o investidor, apenas o resultado financeiro fica dependendo das condições de mercado, mas sim é possível, dependendo do cenário, sair antecipadamente da operação. Eu vou entrar aqui nos detalhes da operação. A gente tem o cenário da queda, tá? Que é a parte da proteção da operação. A fence é sempre uma operação de proteção. Na região de proteção, o investidor está completamente protegido dentro do range que vai de 0 a menos 18% de oscilação do preço do ativo. Ao longo da vida da operação, vocês podem observar aqui no gráfico, é a parte preenchida na linha verde. Vocês podem observar o comportamento do ativo objeto, da ação de Gerdau, se comportando linearmente, como toda ação, na linha tracejada cinza. Com a adição na carteira da nossa estrutura, da fence, vocês têm, então, o investidor passa a ter uma faixa de proteção de 18% de queda. Vocês podem observar, então, à esquerda, na parte esquerda do nosso gráfico, a faixa de proteção, indo até ali a região perto dos R$16. Isso representa o hedge da nossa operação, tá? Essa proteção é parcial. Abaixo desses R$16 a gente tem o acompanhamento normal da queda do papel, mas caso o cliente carregue até o final da vida da operação, mesmo caso o papel do ZAB vá para baixo de R$15, R$14, essa faixa de 18% de proteção é fixa e representa a proteção sem alteração na estrutura de derivativos, tá? Passando aqui para os cenários de alta, pessoal. Vocês podem observar, então, que o cliente, no cenário que não há o atingimento da barreira da call, o cliente simplesmente acompanha a valorização do ativo. Ele participa linearmente dessa valorização, ou seja, ele está protegido numa queda de até 18%. Caso o papel caia mais que 18%, ele continua com essa proteção travada, digamos assim, e continua participando da alta. Para um papel que vem de meses de desempenho fraco, mas que ainda tem uma perspectiva positiva, se trata de uma operação extremamente interessante, tá? O cliente continua posicionado na alta, o investidor continua acompanhando a recuperação do papel, isso até um upside de 30% e quase 37%, tá? Isso é bastante significativo porque a gente tem um target price final do ano de Gerdau a R$28. Nos níveis de fechamento atuais do papel, Gerdau aqui fechou a 21,26, essa alta de quase 37% representa mais do que esses R$28 do target price. A gente chegaria ali a um nível próximo de R$29. E mesmo considerando o cenário 4, né, a partir de baixo ali, com o cenário com a barreira atingida, caso haja uma alta superior a 37% no papel ao longo da vida da operação, que no caso aqui se trata de uma operação para 20 de dezembro, ou seja, para o final do ano, mesmo que haja o atingimento da barreira em algum momento da vida da operação, o investidor fica vendido na operação, tá? Ele fica vendido na call, há o atingimento da barreira na alta, e a alta fica travada em 10%, passa a se comportar como uma call vanilla normal. Então, mesmo nesse cenário de limitação da alta, mesmo com esses 10%, nós ainda temos uma rentabilidade acima do CDI projetado por período. A gente tem algo como 110% do CDI do período. Então, a operação faz bastante sentido, Renato. Eu acho que a gente tem aqui 18% de faixa de proteção, o cliente está protegido dessa maneira parcial, mas que, por período de um ano, para um papel que já caiu de maneira considerável, se trata de uma proteção bastante relevante. No caso do cenário da alta, sem o atingimento da barreira, o cliente continua posicionado, o investidor continua posicionado na recuperação do papel, e isso de uma maneira excluindo as taxas da B3, isso é feito a custo zero, essa estrutura com os derivativos, tá? Se o cliente já possui Gerdau em carteira, ele vai continuar protegido e posicionado na alta, e mesmo no cenário 3, que é o papel rasgando para cima,
e atingindo a barreira, a gente ainda assim está limitado numa rentabilidade que é superior ao CDI projetado do período. Essa operação aqui, então, é bastante vantajosa, teve que entrar em destaque, e é isso que a gente está trazendo hoje para mostrar em Gerdau, pessoal. Sempre lembrando, qualquer dúvida, qualquer informação necessária e qualquer questionamento, recomendo que quem esteja assistindo entre em contato com o assessor da Ágora, tá? E que você vai ser atendido e vai ter as dúvidas sanadas. Do meu lado aqui é isso, Renato. Eu vou parar aqui o compartilhamento e, cara, eu acho uma das melhores operações que a gente já apresentou aqui. Legal, Léo. Legal, Léo. Para mim ficou super claro. Você já passou aqui, então. Quem tiver interesse amanhã já pode ligar para o assessor, que ele vai passar os detalhamentos, né? E lembrando, gente, isso aqui desenhou para Gerdau, né? O pessoal de derivativos desenhou para Gerdau, mas poderia desenhar para uma infinidade de papéis. Aqui, para o momento que eu comentei, né? O resultado vai vir fraco da Gerdau, o papel já caiu bastante. Então, eles entenderam que faz mais sentido ao momento da Gerdau. Mas se você gostou da estrutura e não gosta do papel, não deixa de ligar para o seu assessor, ó, passa o telefone, fala assim, eu tenho aqui na minha carteira, sei lá, ação XPTO, dá para fazer a mesma coisa? Obviamente as condições nunca serão iguais de papel para papel, porque vai depender da volatilidade de cada um deles, mas dá para desenhar para quase todos os papéis da bolsa. Então isso aqui acho que é um indicativo, né, é um exemplo prático do que a gente pode fazer, né, o que a Ágora pode fazer para a carteira, né, além da compra e venda à vista dos ativos, é trazer um nível de sofisticação e o mais importante talvez, né, dar um nível aqui de previsibilidade, né? Porque você tem esses cenários aqui que o Léo traçou para vocês, que acho que pode dar uma previsibilidade um pouco maior do que está comprado à vista no papel. Então, acho que, assim como eu acho que boa parte das dúvidas foram dirimidas aqui ao longo da live pelo Léo, mas, de novo, gente, ficou dúvida, só bater o telefone e tirar suas dúvidas. Eu tenho certeza que essa aqui é uma operação que pode ajudar na carteira de vocês. Bom, Léo, a gente não teve interação aqui de perguntas, mas eu tenho certeza que não ficou dúvidas, e eu queria agradecer você pela sua presença, a parceria de sempre aqui da equipe de derivativos na nossa live, com a participação todas as segundas-feiras. Eu espero vocês nas próximas edições, segunda-feira que vem, com novidades, com produtos diferentes, com estratégias diferentes, que com certeza vai agregar para os nossos investidores. Se a operação não sair, ainda assim, aprende-se sobre uma nova estrutura de mercado. Acho que isso aqui é o mais importante, que aqui a nossa ideia aqui é mostrar uma opção para vocês, né? Mais uma coisa além do mercado à vista. Então, acho que ajuda sempre aquele investidor, desde o iniciante até o mais arrojado possível. Então, Léo, do meu lado, só queria te agradecer, desejar uma ótima semana a você e também a todos que nos acompanharam até agora. Obrigado, pessoal. Eu agradeço, Renato. Boa noite para vocês também. Tchau, tchau, pessoal.